Preste atenção, porque agora que eu estou começando. Então, a história começa agora aqui. Isso é o preâmbulo epistemológico, é o que vem antes disso aqui. O problema da percepção. Então chegaram a Betsaida, cidade de Pedro, de André, seu irmão. E chegando ali, lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Vem comigo. Tirou do meio da multidão. Chegando-lhe fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos, que é uma coisa hoje em dia grotesca para nós, não é? Quer dizer, na maioria das reuniões, em alguns ajuntamentos não, mas na maioria eca. O homem antigo, todavia, não sentia o corpo do outro assim, desse nosso jeito afrescalhado. Assim, beijo era beijo, abraço era abraço, tudo era tudo. Bem visceral, bem melado, bem humano, bem animal. Sem asepsias, como as nossas. Toma e passa saliva nos olhos e lhe impõe as mãos e lhe pergunta, preste atenção, percepção. Não compreendeis, tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis, os vossos corações estão endurecidos, as vossas percepções estão turvadas, embotadas. Vês alguma coisa? Pergunta Jesus ao homem. É o tema do o que é que tu vês? Vês alguma coisa? E aí, o homem recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Se fosse na década de 70, era uma visão bem real. Aquele bando de homem magro com os cabelos Black Power desse tamanho, andando para um lado e para o outro, assim, tipo árvores andantes. Mas ele olhou e recobrei a vista, porque eu estou vendo, acho que são os homens, né? Um bando de árvore andando assim, aqueles cabelos para lá, para cá, aquele movimento. Aí Jesus viu que o homem só tinha recobrado a vista, não a visão. Entrava luz agora pelo globo ocular dele e havia um início de um processo de interpretação cerebral sobre essa invasão de luz capturada pelo globo ocular. Então, novamente, Jesus botou as mãos sobre ele, nos olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E Jesus o despediu. Então Jesus, verso 27, tomou os seus discípulos e partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, lá no norte, perto do Monte Hermon, na fronteira do Líbano com a Síria. E no caminho perguntou-lhes, quem dizem os homens que eu sou? Quem? Percepção. Uns dizem Elias, uns João Batista, outros, alguns dos profetas. Mas e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E Jesus disse: bem-aventurado tu és, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou isto, mas foi o meu Pai que está nos céus. Os fariseus disseram: pede um sinal. Jesus disse: não dou nenhum. E agora, depois dessa viagem de percepções, de embotamentos, de questões, de o que tu vês, o que tu ouves, o que tu discernes mesmo, tu enxergas, tu pões medida, proporção, tu compreendeste, o teu coração está embrutecido. Ele viaja por dentro da história desse homem cego que não via, tinha olhos, mas não via. Aí, de repente, ele tem olhos e ele começa a enxergar alguma coisa, mas não enxerga ainda bem. Percepção em estado de atrofia, de embotamento. Olha para os homens e os vê como árvores andantes. Então Jesus lhe toca outra vez. E agora sim, ele distingue. Jesus pega os discípulos, os mesmos discípulos com problemas de percepção, para quem ele tinha dito: cuidado com o embotamento dos fariseus, dos herodianos, do empedramento, desse povo que aparentemente diz que vê, que quer sinais, que quer Deus, que enxerga, que cobra que enxerguem, mas que são cegos. Cuidado com a praga de ver, de quase ver, de pensar que vê, de não ver de fato, de não perceber. Cuidado com a presunção das percepções. Cuidado, porque as experiências do passado nem sempre iluminam o presente. As multiplicações de ontem não são a garantia de que eu enxergarei a mesma presença, a mesma graça hoje. Nem que eu colocarei dimensões e proporções na vida. O coração é endurecido, a mente é empobrecidamente imbotável. Todas as percepções podem ficar completamente turvadas. Ele toca de novo, abre os olhos outra vez, leva adiante agora os discípulos e pergunta: quem eles dizem que eu sou? Tem muitas opiniões a teu respeito. A mesma objetividade andante, ele. O mesmo ser, a mesma expressão, a mesma graça. Mas nem todos o viam do mesmo modo. Mas e vocês que estão comigo todo dia? Quem dizem que eu sou? E Pedro diz: para mim, eu creio que para nós, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora olha aqui para mim. Todos nós, todos, mesmo os que dizem tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e digam isso com uma convicção verdadeira, um quebrantamento que brota de dentro para fora. Mesmo assim, nosso grande problema é de percepção. Nós lemos o mesmo Novo Testamento, lemos os mesmos evangelhos. Alguns de nós aplaudimos as mesmas conclusões espirituais, supostamente, dizemos amém para muitas das mesmas coisas, mas o aplicativo disso tudo na existência prática da gente é totalmente outro. E provavelmente não haja nada
que nos embote mais a visão do que essa presunção de que enxergamos. É o fermento do hábito, é o fermento das objetividades mensuráveis, ou é a contaminação que brota no coração, que vai se vendendo às negociações de temas que nos são impostos e a gente aceita, e a gente sofre por eles, vive ou existe em razão deles, e discute por causa deles, e pensa que enxerga, e por isso os defende tão absoluta, dogmática e veementemente. E são justamente essas coisas as que mais nos impedem de ver. Eu vejo os homens. Nós vivemos um momento no país e no mundo onde a impressão de ver tem matado mais do que a cegueira. Bem-aventurados os cegos, porque não enxergam com sinceridade. Mas ai de vós, os que vindes de multiplicação de pães em multiplicação de pães, de sinal em sinal, de instrução em instrução, e que pensais que vedes. Porque olhais para os homens e os confundis com árvores andantes. Hoje, enquanto eu me preparava para vir para cá, eu fiquei pensando na quantidade de cegueiras que me habitam. E é óbvio que as que mais profundamente me habitam eu não identifiquei até o dia de hoje. Mas eu toda hora me assusto vendo que aquilo que eu já vi claramente por uma distração, por um turvamento emocional, por um reavivamento traumático, por uma ressensibilização, por algum tipo de ressentimento do passado, pode de repente ser completamente corrompido instantaneamente no meu olhar hoje. Embora já tivesse sido uma coisa vencida. É tão fácil perder o foco. Olhar para os homens e ver como se fossem árvores andantes. É um exercício que a gente não quer fazer e não tem paciência para fazer. Mas veja, em relação a que você é fóbico. Fóbico. Não estou falando de barata. Nas relações humanas. Eu não vou pedir para você levantar a mão, tipo, tem algum homofóbico aqui? Levante a sua mão. Não, não é isso. Isso é óbvio demais que tem. Eu sei. Mas a gente vê o pobrofóbico, as esteticofobias. A gente tem fobia de gente feia. É. As fobias sociais. O cara chega com um determinado carro, ele já é tratado de uma determinada forma. Chega com outro carro, melhor, é tratado de outro totalmente diferente. Por quê? Porque o mundo é fóbico. Pobre não. Não, Deus me livre, jamais, Senhor, tal coisa me passaria pelo coração.
É isso que você diz quando ora. Mentiroso. Cheio de nojeira aqui. Bosta mesmo. Fétida. Horrenda. Você fica assim do lado de, meu Deus, como é que isso ainda é assim? Como é que essa ainda é a visão? Como é que este ainda é o ouvir? Como é que esta ainda é a interpretação? Eles têm o aparato todo para ver, mas não veem. Tem um aparato todo para ouvir, mas, embora ouçam todo dia, não discernem, não percebem, não internalizam e continuam pedindo sinais dos céus. E vêm e nunca aprendem. Nunca. Porque o coração está endurecido. E o coração endurece quando você acha que aprendeu. Ou que você tem o crivo para fazer o juízo final, ou você possui a referência absoluta de algum julgamento. Aí os seus olhos começam a fechar, os seus ouvidos começam a já não ouvir, e o seu discernimento para de perceber. E é crescente o embrutecimento. E a gente perde o senso de proporção, de significado. O passado desacontece. Tudo que podia ter sido uma acumulação de experiência se transforma simplesmente numa memória sem consequência. Porque o coração ficou endurecido. Eu vim aqui fazer essa pergunta. O vosso coração ficou endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? O vosso coração ficou endurecido? Veja a quantidade de entorpecimentos que tomaram conta dos seus sentidos. É um exercício cotidiano não sucumbir à presunção do ver e nem do discernir. É a nossa salvação que todos os dias o coração se renove na alegria das confissões interiores, que nascem como revelação, que se mantém na gente todo dia pela renovação simples das nossas confissões de mente, de pensamento, de vocais, gestuais, relacionais, todos os dias, abrindo-nos de novo, recuperando o melhor de discernimentos passados e não permitindo que eles se embruteçam, nem tampouco que se transformem nos tetos limitantes da nossa percepção, que se atualize na fé, no amor, num coração que se quebranta e que todos os dias se abre outra vez para Deus, com os olhos virgens, com a alegria de quem quer e quem precisa, de fato, manter-se vivo, aceso, iluminável, acordável, sensibilizado para Deus, de novo e para sempre. Amém.